Conclusão: ele escolheu você, improváveis e escolhidas. Você chegou até aqui. Lembra-se de que falamos no início do livro de uma longa caminhada que ela começa com o primeiro passo? Então, o primeiro passo que você deu lá no início trouxe você até aqui. Eu sei que você tentou convencer Deus a desistir de você. E sei também que milhares de vezes você também já quis desistir. Mas a grande verdade é que Deus jamais vai desistir de você. Ainda que hoje os ventos da sua vida pareçam contrários, Deus está no barco com você. Ser uma mulher improvável para esta hora e para este tempo nos põe em uma rota de colisão com as promessas de Deus. Talvez você precise lutar contra a timidez para obedecer ao seu chamado. Eu lutei bravamente contra ela em vários momentos da minha vida. Ministrar para mulheres era algo que ardia no meu coração, mas o medo me impedia de prosseguir. Deus foi tão paciente comigo, esticando-me cada vez mais e me impulsionando por meio de pessoas chaves nesse processo. Hoje ainda sinto as pernas tremerem e meu coração disparar, mas eu resolvi fazer uma escolha: ser quem Ele desenhou para que eu seja. Ele me desenhou uma mulher corajosa, entregando a ela o dom de comunicar a mensagem dele. Ainda que crer nisso fosse difícil, e às vezes ainda é, aqui eu estou escrevendo a você, dentro das minhas limitações, para poder te encorajar a prosseguir. Não deixe a vergonha, a timidez te aprisionar. Seja profunda no seu relacionamento com Deus e enraizada na palavra dele. O restante é com ele. Seja forte e corajosa. Milhares de mulheres vão agradecer lá na frente. Troque de mesa. A mesa que Daniel escolheu para se alimentar definiu o nível de revelação e de influência dele em um tempo de crise. As mesas a que você se assenta falam muito de você. As suas escolhas definem onde você estará amanhã. Talvez você pareça que esteja perdendo enquanto costura silenciosamente renúncias à sua história, mas não de hoje será o sim de amanhã. A mesa definiu Daniel e guardou a identidade dele, assim como a mesa devolveu um lugar para Mefimosete. A mesa deu estratégias a Esther, a mesa dos discípulos de Emaús trouxe a revelação, e a mesa de Davi fazia o seu cálice transbordar diante dos seus inimigos. Escolha bem a sua mesa, porque nem todas as mesas são para você. A mesa de Marta tinha ressentimento, e a mesa de Simão tinha intenções escondidas. A mesa da Babilônia tinha manjares que roubavam a identidade, e a mesa de Vasti tinha desonra. A mesa, então, à disposição para serem escolhidas. Caberá a você escolher bem. O banquete sobre o qual você se debruçará definirá quem você é. Não tema ser prensada. Você se transforma em uma encorajadora quando vence as piores dores. Não é nas melhores fases que o óleo de cura é extraído. Assim como a oliveira precisa ser prensada para liberar o azeite, é nas prensas que o melhor de nós é extraído. Uma mulher que venceu a depressão pode encorajar uma mulher que está enfrentando o vale da dor. Por outro lado, podemos dizer que as lutas de hoje podem ser a cura de alguém amanhã. Há também um outro lado da moeda. Nós sabemos que a zona de conforto é o pior inimigo para o nosso crescimento. Por esse motivo, Deus muitas vezes usa situações desconfortáveis para nos mudar o rumo para irmos direto para o propósito dele. Não fomos criadas para permanecer no mesmo lugar que um dia nos serviram de proteção, porque hoje podem se transformar em prisão. As redes de nylon, por exemplo, usadas nas janelas feitas para a proteção das crianças, elas também são as mesmas redes que os adultos usam para limitar a visibilidade e acabam se tornando uma prisão. Do mesmo modo, a zona de conforto já foi o seu lugar de nutrição, de aprendizado e proteção. Mas para seguir em frente, você precisa avançar, porque o seu propósito começa quando termina a sua zona de conforto. E talvez você precise desse lembrete tanto quanto eu. Lembre-se de que o nosso sucesso não é medido pelos padrões do mundo. O verdadeiro sucesso é medido pelos padrões de Deus. Ele se preocupa mais com a nossa integridade do que quantos seguidores nós temos nas redes sociais.
Deus se preocupa mais com a nossa obediência do que com o que a nossa conta bancária tem. Ele se preocupa mais com o nosso coração do que com o nosso serviço. Ele não é consumista e pelas coisas do mundo, como dizem por aí que elas são tão importantes. Ele cuida de você não por causa do que você fez, mas por causa do que ele fez em você. Você é dele e ele se preocupa com o crescimento da graça e do conhecimento dele na sua vida. Por que mulheres improváveis? Deus está quebrando padrões. Enquanto o mundo luta para nos manter presa a um padrão cultural e a uma agenda humanista, Deus nos convida para abraçar o padrão do céu. Deus tem saudade da tenda simples de Davi. Ele não deseja os grandes templos, mas ama as tendas da simplicidade. Ele ama a tenda de Jael, aquela que ergueu e derramou poder e coragem para destruir os inimigos com uma única estaca. Ele está preocupado com mulheres que fujam dos padrões terrenos e estejam alinhadas com o coração dele. Ainda que tudo diga não, Deus diz sim. E nós fazemos parte desse exército de mulheres improváveis que Deus está levantando para esse tempo. Mulheres improváveis aos olhos de muitos, mas prováveis aos olhos de Deus. Mulheres improváveis, lugares simples e terras longínquas são visíveis aos olhos do Senhor, pois Ele é especialista em chamar e recrutar improváveis, como vimos até aqui. Mas por que mulheres improváveis? Porque elas são as respostas inesperadas de Deus para momentos críticos, conflitos pessoais, guerras locais e até crises mundiais. Para Naamã, um líder orgulhoso, investido em autoridade e respeito por todos, embora leproso por baixo da farda, Deus então levanta uma menina órfã, sem nome, uma serva, uma improvável, para dar a resposta da cura que ele precisava. É por isso que Deus levanta mulheres improváveis, porque são mulheres que carregam respostas para o tempo e no contexto em que estão inseridas. São mulheres improváveis, posicionadas no lugar certo, que levarão a Naamãs de hoje os rios dos quais muitos deles estão tentando fugir. Se existe um entendimento necessário na nossa caminhada com Deus, é que Ele não limita os seus propósitos aos nossos estereótipos humanos e culturais, que costumam influenciar a sociedade. Sem dúvida alguma, a história de Jael explica perfeitamente isso. Mesmo não existindo muita informação bíblica sobre ela, no livro de Juízes nós lemos que ela era esposa de um homem chamado Eber, também identificado como o Quineu. Jael e Eber surgem em um momento de guerra entre Azor e a tribo do norte de Israel. E em Juízes 4, nós encontramos o relato da parte desse acontecimento. Juízes 4, de 1 a 7. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor. O comandante do seu exército era Cícera, que habitava em Azore-Agoim. Os israelitas clamavam ao Senhor, porque Jabim, que tinha 900 carros de ferro, o havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote, liderava Israel naquela época. Ela se sentava debaixo da tamareira de Débora, entre Ramá e Betel, nos montes de Efraim, e os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedos, de Naphtali, e lhe disse: O Senhor Deus de Israel ordena você que reúna 10.000 homens de Naphtali, de Zebulon, e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Cícera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, junto ao rio de Quizon, e os entregará em suas mãos. Podemos observar que Jobim havia oprimido os israelitas de forma cruel por 20 anos. E diante de tamanha opressão, sofrimento, os israelitas clamavam ao Senhor. Mesmo que o povo estivesse naquela condição devido ao seu próprio pecado, Deus havia ouvido a oração deles e, através de Débora, a profetisa que liberava Israel naquele período, Deus estabeleceu uma estratégia, comissionando Baraque para liderar Israel contra o exército cananeu que estava sob o comando de Cícera. Débora já era uma improvável, se pensarmos que se
tratava de uma mulher levantada por Deus para ser juíza em uma época como aquela. No entanto, diante da insegurança de Baraque, Deus levantaria ainda outra improvável, uma mulher através da qual a promessa dele se cumpriu. E em Juízes 4, de 15 a 23, nós lemos esse episódio. Jael foi o elemento surpresa de Deus. E é por isso que Deus tem levantado mulheres improváveis, porque a resposta pela qual a terra clama não costuma estar no que é considerado óbvio e adequado de acordo com a perspectiva humana, mas sim de acordo com as perspectivas de Deus, que usa quem Ele quer da forma que deseja para os propósitos que Ele mesmo estabelece. Deus usou Jael para matar aquele comandante Cícera, tão forjado na batalha. Deus já havia rompido com a cultura da época através da liderança de Débora. Afinal, ela foi a única mulher juíza entre todos os juízes de Israel e foi levantada em um tempo em que as mulheres eram relegadas, ou seja, banidas a segundo plano na organização tribal de Israel. Mas para cumprimento da promessa de que entregaria Cícera e sua tropa nas mãos de Baraque, Deus levantou então outra mulher improvável, que foi justamente Jael. Jael foi construída no secreto, forjada em uma atividade incomum para as mulheres de hoje. Acredita-se que a sua destreza ao manusear a estaca e o martelo tinha sido na habilidade desenvolvida enquanto ela cumpria uma tarefa que geralmente era das mulheres da sua época: montar e desmontar as tendas. Uma mulher improvável, forjada por meio de uma tarefa comum e rotineira em sua época. Ela foi a resposta para aplacar a guerra e findar a opressão que estava sobre o povo de Israel. Foi através de Jael, da forma mais improvável e por meio de uma mulher improvável, que o Senhor cumpriu a sua palavra e entregou o general do exército inimigo nas mãos de Israel. Por que mulheres improváveis? Porque elas não estão procurando fama, nem posição, nem lugar de destaque, embora saibam como ninguém responder à necessidade do tempo e do contexto em que vivem, porque se permitem viver uma história escrita por Deus. Juízes 5, 24 a 27 diz: Que Jael seja a mais bendita das mulheres, Jael, mulher de Eber, o queneu. Seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Ela pediu água. Ele pediu água e ela lhe deu leite. Numa tigela digna de príncipes, trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda, e com a mão direita e o martelo do trabalhador golpeou Cícera, esmigalhou a sua cabeça, esmagou e transpassou as suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado. Aos pés ele se curvou e caiu. Onde caiu, ali ficou morto. Por que mulheres improváveis? Porque são mulheres que habitam nas tendas da simplicidade. Mulheres de verdade, que aprenderam a esperar, que aprenderam a construir no secreto e a permanecer em determinado tempo escondidas. São mulheres que se deixaram aperfeiçoar no silêncio, aprenderam nas cavernas, por meio das feridas e das novas conexões, a jamais andarem com um tanque vazio, aprenderam a tirar força da fraqueza, a se deixarem matricular na escola do quebrantamento e passar por um processo doloroso de podas necessárias. Por que mulheres improváveis? Porque são elas que Deus está levantando nesse tempo e que Deus nos abençoe. Deixe seu like, se inscreva no canal e nos acompanhe nas redes sociais.